Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Maravilhoso Deus, maravilhoso Deus. Irmãos, vamos abrir lá em Marcos, capítulo de número 6, versículo de 1 a 6. Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado de seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhes vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Versículo 3. Não é esse o carpinteiro? O filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Versículo 4. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. 5. E não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer povoados, ensinando. Meus irmãos, essa não é uma mensagem que você vai vibrar, oh glória, oh revelação de Deus. Essa não é aquela mensagem que tem revelações, que tem sensação do sobrenatural. Essa é uma mensagem para você e eu, para nós colocarmos no nosso coração um princípio fundamental. É uma mensagem para nos ensinar a praticar um princípio que é condição para bênçãos em nossa vida. Esse assunto que nós vamos falar hoje define prosperidade ou escassez. Define uma vida abundante ou uma vida medíocre. Esse assunto que nós vamos falar, ele define paz ou guerra. Esse assunto que nós vamos falar define longevidade ou brevidade de vida. Esse assunto que nós vamos falar é o valor que mais tem sido esvaído na sociedade nos dias de hoje. Esse assunto que nós vamos falar tem sido causa de miséria. Mesmo com tamanha evolução tecnológica, aumenta-se a miséria, e a porta de entrada para isso é esse assunto que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre a cultura da honra. A honra é um princípio de Deus, da criação ao Apocalipse. E é impressionante como nessa igreja paira a palavra profética. É incrível, irmãos. Eu ainda me surpreendo. Eu não combinei nada com o pastor Daniel, a gente não conversou nada. Inclusive, antes de começar o primeiro culto, eu falei: pastor, hoje é um culto especial, o senhor não quer que eu já faça os dízimos já emendando com a mensagem? Ele falou: não, eu já preparei uma mensagem aqui, está tranquilo. E qual a mensagem que ele trouxe para dízimos? Aquela que eu tinha preparado para dízimos, que fala sobre honra. Nós não combinamos nada. Todas as instituições, deixa eu falar uma coisa antes aqui. Geralmente um pastor, quando prega, ou ele recebe uma palavra direto de Deus para pregar, independentemente do assunto, ou ele traz uma palavra de direção para a igreja. Hoje é uma palavra muito doida nesse sentido. Por quê? Porque geralmente o pastor prega aquilo que percebe que a igreja está precisando ouvir. Essa mensagem é o contrário. Porque eu nunca vi em outra igreja, e eu tive em várias, porque eu sou militar, sou transferido, onde a cultura da honra é tão vívida como aqui nessa igreja. Eu percebo honra aqui. Então essa mensagem não é para ensiná-los, é para dizer o porquê que vocês vão experimentar disso aqui. Vocês vão experimentar disso aqui, nós experimentaremos, porque a cultura da honra está nessa igreja. Então nós vamos relembrar de princípios fundamentais a respeito de honra, para a gente entender o porquê que nós estamos prosperando, o porquê que nós vamos prosperar. Mas é claro, eu não vou ser leviano. Muitos de nós aqui, a começar de mim, precisamos aprender mais e aplicar mais princípios de honra
em determinadas áreas. Nós vamos falar de 7 áreas aqui, as 7 faces da cultura da honra. Lá em Marcos 6, que nós lemos nesse texto, o que aconteceu ali? Disse que Jesus não pôde fazer milagres ali, ele não pôde. E por que ele não pôde? Os versículos anteriores disseram. Porque ele fazia milagres e maravilhas nos povoados vizinhos, e ele resolve fazer então, ensinar na sua cidade, que ele foi criado, Nazaré. E quando ele chega em Nazaré, ele é expulso da sinagoga, esse texto não diz, mas Lucas diz, ele é expulso da sinagoga, tentaram inclusive tirar a vida dele, e outros o desonravam, dizendo, não é esse o carpinteiro? Não é esse o filho do Zé e da Maria? Não é esse jovem que fez lá a mesa lá de casa, que fez a cadeira lá de casa? Como ele está dizendo essas coisas, realizando isso aí? Desonra é isso. É considerar comum algo que é extraordinário. É não dar distinção ao que deve ser dado. Isso é desonra. E é impressionante, essa frase toca comigo. Ele não pôde fazer ali. Porque onde há honra, ambiente, atmosfera de milagres, a atmosfera do sobrenatural se manifestando onde há honra a Deus. E é isso que nós vamos falar. Quer ver Jesus fazer milagres em sua vida? Quer ver Jesus fazer milagres aqui? Ou você quer que ele faça em outro lugar, com outra pessoa? Quer que ele faça na sua vida, em você e onde você está? Então honre a Deus. Porque o último versículo desse texto, o versículo 6, olha o que diz a parte B dele. Então Jesus passou a percorrer povoados ensinando. Ou seja, ele saiu dali e foi fazer a sua obra em outro lugar. Você quer que Jesus faça no teu lugar ou em outro lugar? Então honre a Jesus. Honre a Jesus. As 7 faces da honra. Primeira face da honra. Honra a todas as pessoas. Essa é a primeira face da honra. Honrar a todos. Olha o que diz Romanos 12:10. Romanos 12:10 diz, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. A honra às pessoas revela o amor de Deus em nós, o amor fraternal. O amor de Deus é revelado em nós através da honra dada às pessoas através de nós. As pessoas olham para nós e dizem assim, essa pessoa se parece com Cristo. As atitudes dela, ela é um verdadeiro cristão. E às vezes não é porque essa pessoa faz algo sobrenatural, vende todos os seus bens e dá aos pobres, não. São pequenas atitudes que demonstram o nosso cristianismo. Isso tem a ver com honra às outras pessoas. Mas para nós honrarmos as pessoas, deve haver honra em nós. Essa é a chave. Deve haver o amor fraternal em nós. Nós devemos treinar honra, praticar honra, produzir cada vez mais honra em nós, para nós sermos pessoas honradas. Só assim nós podemos honrar aos outros. Deixa eu explicar isso com uma ilustração. Diz que uma mulher não gostava da sua vizinha. Então ela pegou um belo pacote de presentes, uma caixa de presentes bem bonita, encheu de esterco lá dentro, fezes, e entregou esse pacote de presente dentro da casa, na porta da vizinha. Quando a vizinha abriu, sentiu aquele cheiro terrível, ela resolveu retrucar da seguinte forma. Ela pegou uma caixa de presentes mais bonita ainda, e encheu de flores, as mais perfumadas e as mais bonitas. E colocou um bilhete junto, e deixou na porta da vizinha que enviou o esterco. Quando aquela vizinha abriu o pacote, falou, meu Deus, deve ter uma bomba aqui dentro. Mas eram flores. E ela disse, é muito tola essa minha vizinha, é muito boba. Eu entrego esterco, ela me devolve flores. Ah, mas calma aí, tem um bilhete. E no bilhete estava escrito, cada um dá aquilo que tem. Nós temos que ter honra em nós. Então nós produziremos honra em outras pessoas. É assim que funciona. E a honra em nós, ela é manifestada através de rituais de honra, atos de honra. Atos simples. É ver uma pessoa que carrega um peso e ajudar ela a carregar. É ver uma pessoa com um semblante triste chorando, perguntar se ela precisa de alguma coisa. É ceder um assento para um idoso, uma pessoa com alguma deficiência, um homem ceder um assento para uma mulher. São pequenos atos de honra que demonstram a honra e o amor de Deus em nós, você entende? É assim. Eu acho um absurdo no nosso país
haver lei para ceder assento para idosos. Não devia ter lei para isso. Isso expõe a nossa falta de honra. Ter lei para isso, gente. Um jovem, quando vê um idoso se aproximando do assento, ele devia automaticamente levantar. Mas precisa ter lei porque falta honra na nossa cultura. Ontem, na Eurocopa, no jogo da Dinamarca, um jogador da Dinamarca, o craque do time, sofreu um mal súbito, caiu com parada cardiorrespiratória no campo. O jogador Eriksen. E eu já tinha preparado essa mensagem, e eu vi uma atitude. Quando eles viram que era parada cardiorrespiratória e chegaram os médicos para fazer a compressão cardíaca e desfibrilar ele, que é uma imagem feia de se ver, sabendo que as câmeras do mundo inteiro estavam filmando, sabe o que os jogadores fizeram? Eles fizeram uma parede em volta do jogador caído. Depois você vê isso na internet. Imagina que o jogador é aqui o púlpito, eles fizeram uma parede, ficaram de costas, fizeram uma roda, e de costas para ele nem eles mesmos virem. E sabe o que é a Dinamarca? Esse jogo foi em Copenhague, capital da Dinamarca. Sabe o que é a Dinamarca? Se não é a primeira lugar, está no top 3 de índice de desenvolvimento humano no mundo. Não há pobreza na Dinamarca. Por isso eu disse no início, que honra define prosperidade ou escassez. Aquela nação tem a cultura da honra, os jogadores fizeram aquilo automaticamente, a honra que já existe na cultura. E no Brasil? Se cai um jogador caído no chão, como já aconteceu, é todo mundo gritando, é a câmera filmando o rosto do cara lá com a língua de fora. É o prazer de ver a desgraça. Nós temos que ter a cultura de honra em nós, rituais de honra. Portanto, eu te convido agora a fazer um ritual de honra. Aplauda essa pessoa do seu lado, vai. Fala, eu te honro. Inclusive, eu cometi uma desonra aqui. Eu estava tão focado assim, com a mensagem que eu ia pregar, tão ansioso para pregar, que eu cumprimentei vários pastores aqui, não parabenizei os meus queridos pastores, amigos, com o dia do pastor. Deus abençoe meus amados pastores, vocês são bênção na minha vida, todos aqui presentes. Todos são bênçãos na minha vida. Eu sou o temporão, né? Eu sou o mais novinho, aprendo, recebo muito na vida de todos os senhores. Senhores são... Falar muito não, senão eu me emociono, a mensagem não vai e o tempo é curto. Vamos embora. Segunda face da honra. Honra a coletividade. Entendeu? A primeira face da honra é honrar as pessoas, a cada pessoa. Agora é honra ao corpo, à coletividade. Provérbios 26:1. Como neve no verão ou chuva na colheita, assim é honra é imprópria para o tolo. Pastor, o que isso tem a ver com honra à coletividade? Porque quando nós prestamos prestígio e honra a quem se comporta mal, nós estamos desonrando a coletividade. Pegou isso aí? Quando o mau comportamento é coroado, a coletividade é desonrada. Vou dar um exemplo. Em períodos de eleições recentes, grandes pastores da nossa nação emprestaram púlpito para políticos pedirem voto. Pastores que manifestaram a sua opinião política, dando nome de políticos no púlpito. Aí esses políticos caíram em corrupção, escândalos de corrupção, foram presos. Então esse pastor que honrou a quem não deveria receber honra, queimou a imagem da igreja, do nome dele e de toda a cristandade. Porque o ímpio olha e fala, tá vendo? Olha com quem esse político estava mancomunado. Com aquela igreja, com aquele pastor. Nós desonramos a coletividade quando nós damos prestígio e honra a quem se comporta mal. E honra aí tem um sentido diferente da honra dada a todas as pessoas que nós viram. Por quê? Porque honra no Antigo Testamento, e Provérbios está no Antigo Testamento, é a palavra kavod. É a mesma palavra para peso, glória. Então é render prestígio, esse é o sentido. Não rendamos prestígio a quem se comporta mal. Nós estamos desonrando a coletividade. Isso vale para pais criando filhos. O meu filho está numa idade muito perigosa. Acabou de completar 4 anos. Dos 3 aos 7,
O caráter do indivíduo é formado. Se ele vai ser mentiroso ou não, se ele vai ser desonesto ou não, o caráter é formado ali dos 3 aos 7. A partir dali é muito difícil corrigir. Por isso que a Bíblia diz, né? Ensina a criança no caminho que se deve andar e quando crescer não se desviará dele. Então, ele está numa idade perigosa. Se quando ele se comporta mal, eu o presentear, eu manifestar que não me desagradei daquele comportamento e pelo contrário, eu estou sinalizando para ele uma relativização do certo e do errado. Estou sinalizando que o mau comportamento não é punido. Estou sinalizando a impunidade. Se isso vale para criança, também vale até para idosos. Já viu político? Se comporta mal, rouba, faz um monte de besteira e é honrado. Está lá nos palanques com um monte de gente aplaudindo, está recebendo voto. Sinaliza para ele que está tudo ok e continua roubando. E por isso o país está do jeito que está. Nós desonramos a coletividade quando nós prestamos prestígio e honra a quem não merece ser prestigiado. Jamais prestigie o mau comportamento. Jamais. Jamais. Porque você desonra toda uma sociedade. Terceira face da honra. Honre os que merecem ser honrados. Aí já é o inverso. Honre a quem merece honra. Romanos 13, 7. Deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Honra a quem lhe é devido. Se alguém merece honra, se alguém trabalhou bem, se alguém fez uma coisa boa, se alguém é seu funcionário e trabalha bem, honre essa pessoa, elogie, prestigie, fale bem dela na frente de outras pessoas, recompense. Deixa eu te contar uma história. Quem viu nos noticiários da última semana uma jovem que morreu esfaqueada lá no shopping em Niterói? Quem viu esse noticiário? Uma jovem de 22 anos, morreu esfaqueada no shopping. Eu conheci essa menina. Essa menina atendia a minha mãe, que é idosa. Minha mãe tem 79 anos. Essa menina atendia a minha mãe todos os dias naquela cafeteria. Minha mãe todo dia ia tomar um cafezinho ali. E era impressionante como essa menina honrava as pessoas. 22 aninhos. Ela atendia a minha mãe com carinho. E quando eu ia com a minha esposa e com meus filhos, o tratamento era o mesmo. E eu observava como ela tratava outras pessoas. Uma menina doce, uma menina sensacional, uma menina que aprendeu a honrar. E quando eu recebi a notícia do que aconteceu com ela, quando eu vi que era ela, eu fiquei muito chocado, muito chocado. Sabe por quê? Não só pelo fato dela ter falecido, obviamente, mas porque ela atendeu tão bem minha mãe. Ela cuidou tão bem da minha família. Ela honrava tantas pessoas e eu nunca prestei um elogio para ela. E eu nunca agradeci. E eu nunca deixei uma gorjeta para ela. E eu nunca falei para ela, você é sensacional no que você faz, que Deus te abençoe. E eu aprendi uma coisa. Honre as pessoas nesse dia chamado hoje. Você não sabe o dia de amanhã. E seu coração pode ficar quebrado por não ter honrado a quem merecia a honra. Honre a todas as pessoas. A pior coisa que uma empresa pode fazer é tratar todo mundo igual, sabia? É a pior coisa, porque pessoas são distintas. Umas merecem receber honra, outras não. Se você trata todo mundo igualzinho, você está desonrando alguém, pode ter certeza nisso. Rui Barbosa, ele definiu igualdade, e essa definição de Rui Barbosa ficou até para o nosso direito brasileiro. Igualdade para Rui Barbosa é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. Fala isso para o irmão do lado. Em outras palavras, se você trata um deficiente físico da mesma maneira que trata uma criança, isso não é igualdade, isso é desigualdade. Trate as pessoas com distinção, conforme a distinção que elas merecem. É isso que o apóstolo Paulo está falando em Romanos 13, 7. Quarta face da honra. Honra as autoridades civis. E aí, meus irmãos, nós vamos apanhar um tantinho agora. Honra as autoridades civis. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 a 17. Presta muita atenção nesse texto. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema,
seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Versículo 17. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus, honrem o rei. Honra as autoridades civis. Desonra as autoridades civis. Gera um mal para toda a nação. Meu irmão, presta muita atenção no que eu vou falar. 2013, houve a Copa das Confederações no Brasil, que era uma preparação para a Copa do Mundo que ia acontecer em 2014. Era um treinamento para os estádios, para tudo. A abertura da Copa das Confederações, estádio lotado, e a presidente, em ocasião, Dilma Rousseff, foi dar ali o discurso de abertura e nem conseguiu. Porque ela foi xingada, injuriada. Ela foi tremendamente xingada, ovacionada com xingamentos naquele momento, ao ponto do presidente da FIFA, que é um francês, repreender o povo brasileiro ali representado. Eu pensei comigo, isso não vai ficar assim. Deixa eu te falar, eu não votei nela. A ideologia do PT é contrária à da minha, mas ela era uma autoridade instituída por Deus. E aquela desonra à autoridade geraria consequências, porque é a quebra de um princípio divino. E não deu outra. Pode estudar quando chegar em casa. O que aconteceu com o Brasil a partir de 2013. Pode estudar, faz o trabalho de pesquisa. Aquele evento que o Brasil estava tão ansioso em fazer. Brasil, o país do futebol, a Copa depois de 50 anos aqui no Brasil, o Brasil foi humilhado esportivamente. Tomou 7-1. Vergonha pública. Vergonha no seu principal esporte. As câmeras para o mundo inteiro filmando pessoas chorando na arquibancada, crianças chorando. Uma humilhação, jogadores saindo do campo pedindo desculpa. E a partir daí, escândalos de corrupção, divulgados para o mundo inteiro ver. Ex-presidente preso na cadeia e o mundo inteiro vendo isso. Governadores do estado do Rio, todos um atrás do outro, atrás das grades, para o mundo inteiro ver. O nosso país sendo exposto à vergonha, à humilhação, crise atrás de crise, porque a desonra às autoridades gera consequência. Você pode e deve ter o seu posicionamento político. Manifeste o seu pensamento. Isso é digno. Manifeste a sua posição. Isso é digno. Mas não desonre, injurie autoridades. Eu fico vendo pessoas desonrando o nosso presidente nas redes sociais, xingando, fazendo caricaturas. Isso gera consequências terríveis. As pessoas estão agindo como loucos. Ministros do STF sendo xingados. Isso gera consequências. Isso gera muitas consequências. Judas 9, Judas só tem um capítulo, então Judas, versículo 9, fala que o arcanjo Miguel disputou com Satanás acerca do corpo de Moisés. E o arcanjo Miguel não ousou proferir injúrias contra Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda. Isso está na sua Bíblia, Judas 9. Porque arcanjo Miguel reconheceu que Satanás ali era uma autoridade espiritual no nível dele, na estirpe dele. E tem gente agindo como louco, injuriando autoridades civis, agindo como insano, trazendo maldição para dentro da sua casa. E maldição é isso mesmo, é maldizer. Maldição não é uma fumaça, Deus vai amaldiçoar. Não, maldição é maldizer. O pastor Douglas muito bem pregou ontem no culto dos homens, sobre o poder das nossas palavras, a declaração dos nossos lábios. Muita atenção, se você afrontar uma autoridade, você vai se arrebentar, meu irmão. E deixa eu falar uma coisa bem pesada a respeito disso. Deus não vai te defender, porque você está quebrando o princípio dele.
Você está desonrando primeiro a ele com a desobediência. Há vários textos que ele fala sobre desonra às autoridades, vários textos. Mas se você hoje se arrepender, se você mudar o seu coração e praticar honra, ele abre as comportas dos céus para a sua vida. É assim que é o nosso Deus, ele é amor. O fato de você às vezes pode estar incomodado de eu estar pregando isso aqui, isso prova o amor de Deus na sua vida. Ele está te protegendo, ele está querendo te abençoar, está querendo mudar a rota do seu coração, da sua mente, mudar práticas para você ser abençoado. Quinto princípio a respeito de honra. Quinta face da honra. Honra as autoridades espirituais. Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeça-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Você recebe da unção que você honra. Aprende isso. Se você honrar o seu pastor, o pastor Daniel, reconhecer os dons, talentos, habilidades, a unção que Deus deu para ele, isso vai parar na sua vida. Você vai receber desses dons. E a igreja toda cresce. Você já viu essas igrejas, eu não vou dar nome de nenhuma aqui, que os pastores falam tudo igualzinho? Já viu? Chega o pastor, o presidente, falando de um jeito, de um cacuete, os outros pastores falam tudo igual. Mesmo que você discorde, e eu discordo de muitas dessas igrejas, umas que eu estou pensando aqui na minha mente, mas elas não param de crescer, você já percebeu isso? Porque a cultura da honra bem aplicada tem consequências, reverbera. Frase de J.B. Carvalho: a quem você deixar de honrar, deixará de receber o que essa pessoa tem para te dar. A quem você deixar de honrar, deixará de receber do que essa pessoa tem para te dar. Autoridades espirituais têm muito para te dar. Pastores não são melhores do que ninguém. Não são mais separados do que ninguém. Eu não creio nisso. Eu não sou católico romano. Os padres que são autoridades, são Deus, representante de Deus nessa terra, em detrimento dos leigos. Nós não. Nós cremos no sacerdócio universal. Nós lideramos. Nós fomos ungidos para conduzir. Então Deus nos deu uma unção. Então quando um pastor profere uma bênção na sua vida, coloca a mão na sua cabeça, ora por você, e você honra a espiritualidade que está nele, você recebe disso. Eu poderia dar vários exemplos bíblicos, como por exemplo Saul e Davi, atitudes de honra para com autoridades espirituais, mesmo essas autoridades estando toda errada, todas bagunçadas. Honre as autoridades, nunca se rebele com uma autoridade espiritual. Nunca se rebele contra uma autoridade espiritual. Nunca! Não faça isso. Se você está insatisfeito, de repente você até que me ouve pela internet, está insatisfeito com o seu líder, ao ponto de você não conseguir mais congregar, te incomodar, tem algo te incomodando, faça um favor para você mesmo. Vire para o seu pastor, desabafe, peça a bênção dele e saia em paz. E vá para um lugar que você se sinta bem e honre a pessoa para a qual você, o lugar que você está indo. Deixa eu te contar o que aconteceu na minha vida. Anos atrás, eu não era pastor, eu era seminarista ainda, e num outro estado, que eu não vou dizer nem qual é, num outro estado, eu fiquei muito pouco tempo numa igreja pequena, e o pastor dessa igreja fazia coisas, assim, terríveis, aberrações. Ele chegou a excluir um membro porque discordou dele. Então, coisas assim, cara... E uma vez, um encontro de pequeno grupo lá em casa, pela primeira vez na minha vida, eu discuti com uma autoridade espiritual, com um pastor, e não foi nem uma discussão, hein? Foi uma discordância. Não elevei voz, nem nada. Não afrontei nada. Mas quando as pessoas saíram dali, eu não consegui dormir. Parecia que tinha algo podre dentro de mim. Eu me senti muito mal, como se minha alma estivesse doente, por ter afrontado a autoridade espiritual daquela forma, que para mim foi uma afronta. Aquilo para mim já era uma afronta. Então, pouco tempo depois, eu pedi a bênção dele, pedi perdão, falei muito obrigado por ter me pastoreado.
Que Deus te abençoe, pastor. Obrigado por cuidar da minha família. Ele chorando, me abençoou para eu sair. A próxima igreja que eu fui, foi eu pisar naquela igreja e ser ordenado pastor. Não dá tempo de eu contar aqui a história, mas uma coisa surreal. Nem me conheciam, eu pisei lá e fui ordenado pastor. E quando o óleo estava passando na minha cabeça, eu lembrei da oportunidade de desonrar uma autoridade espiritual, e eu não fiz. E Deus me honrou por conta disso. Porque nós somos formados pelo nosso coração, e não pelos nossos dons. Se a gente tem talento ou não. Deus dá talento a quem Ele quer. Deus forja o nosso coração para que nós tenhamos um coração bom para receber as bênçãos. Porque um coração podre recebendo bênção, isso não é bênção, é maldição. Honre as autoridades espirituais. Lembra da história da rebelião de Corá ou Coré na Bíblia? Em Números 16, contra Moisés. Ele liderou uma parte do povo dizendo: quem é você, Moisés? Quem é você, Arão, para liderar a gente? Vocês não podem liderar? Vocês não são melhores que a gente? Meu Deus, toda vez que eu olho para o relógio... Sabe o que aconteceu com aquele povo? Coré e os seus liderados foram tragados pelo chão. O chão se abriu e consumiu eles. E o povo de Israel aprendeu a nunca mais confrontar uma autoridade espiritual. Nunca mais. Não desonre uma autoridade espiritual. Se você sente essa desonra em você, no seu coração, corrige isso hoje. E olha, eu não estou pregando sobre honra porque hoje é dia do pastor. Quando Deus colocou o meu coração para trazer a igreja, eu nem lembrava que hoje era dia do pastor. Mas Deus alinha tantas coisas para falar com a gente. Se você tem algo para pedir perdão para algum pastor, para o seu pastor, faça isso hoje. E Deus vai te honrar. E Deus vai te abençoar. Se você tem alguma coisa contra alguém, peça perdão. Abra o seu coração e Deus vai te honrar. E Deus vai te abençoar. Sexta face da honra. Honra a família. Honra a família. Olha o que diz Efésios 5, 33 até 6, 4. Efésios 5, 33. 33. Está 23 aí, Newton? Diz assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo. E a mulher trate o seu marido com todo respeito. Filhos, obedeçam aos pais como no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Esse conjunto de textos que nós acabamos de ler fala da honra na esfera do lar. Primeiro, marido honrando sua mulher. Sabe como é que o marido honra sua mulher? Com uma simples frase bíblica: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Se a mulher se sentir amada nesse nível sacrificial, ela já tem tudo que ela precisa do seu marido. Porque Jesus jamais desrespeitaria a sua igreja. Jesus entregou sua vida pela igreja. Jesus protege a sua igreja, cuida da sua igreja, ama a sua igreja, derramou seu sangue pela sua igreja. Maridos, sejam assim com as suas esposas. Esposas, não há mandamento para vocês amarem o marido, sabia disso? Porque isso é natural de vocês quando vocês se sentem amadas desse jeito. Mas o mandamento é: esposas, respeitem o seu marido. Esposa, jamais desonre o seu marido na frente dos outros. Jamais falem, critiquem, apontem o seu marido na frente dos outros. Jamais façam isso. 100% dos divórcios, 100%, é por desonra. Porque traição é desonra, desrespeito é desonra, agressão é desonra, indiferença é desonra. 100% é desonra. Aplique esses princípios e você viverá um casamento próspero, abençoado, até que a morte os separe, ou até que o arrebatamento os separe. É mesmo, né? Vão junto.
É porque no céu não haverá relação conjugal, né? Então, de certa forma... Filhos, honre pai e mãe. Filhos, honre pai e mãe. Porque isso é o primeiro mandamento com promessa. Promessa de longevidade. Eu vejo jovens morrendo toda hora por desonrar os pais, desobedecer, então se metem em criminalidade. Desonra os pais, desonrando o nome dos pais, se envolvendo com coisa que não é para se envolver e morrem cedo. Pais, não irritem seus filhos. Ainda a respeito de filhos, lembrei de uma história aqui. Lembra de Noé? Noé, ele desce da arca, pisa em terra firme, já planta uma vinha, já produz vinho e já se embebeda com vinho. E os seus 3 filhos, Sem, Jafé e Cã, contemplam aquilo e têm comportamentos diferentes. Cã zomba do seu pai e recebe de uma maldição. Que Cã seria dominado pelo outro filho chamado Sem. Anos mais tarde, de Cã vieram os cananeus, da terra de Canaã. E de Sem vieram os semitas, o povo de Israel, que dominou Canaã como terra prometida, subjugando os povos daquela terra. Desonra aos pais produz consequências, graves consequências. Pais, não irritem seus filhos, mas criem na instrução do Senhor. Criar na instrução do Senhor é ensinar os seus filhos sem irritar, sem minar, sem ser chato, sem ser cri-cri. Eu vejo jovens, eu fui pastor de jovens por um bom tempo. Tem jovem que quer casar com 16 anos, 15 anos para fugir de casa, porque não aguenta mais os pais chatos. Pais chatos, que não querem mais ver os pais. Não é assim, irmão. É com sabedoria, é com a instrução no Senhor. Não é com chatice. Você não convence seu filho gritando, falando. Você convence no exemplo e na instrução do Senhor. E eu vejo isso na família do meu pastor, dos meus pastores. Quando a Camille foi para os Estados Unidos, ela estava quebrada. Porque ela não queria deixar os seus pais. Contrário, né? A educação que produz honra. Sétimo e última face da honra. E a principal de todas. E a maior de todas. E a que é base para todas. Honra a Deus. Honra a Deus. E eu quero voltar para o texto de Marcos. Esse texto que nós lemos no início. Que Jesus em Nazaré não foi ali honrado. Consideraram ele como comum. E ele não pode fazer milagres ali. E ele foi para outros lugares. E sabe o que aconteceu em outros lugares? Deixa eu te dar alguns exemplos para você entender o que é honrar a Deus. Você honra a Deus quando você reconhece quem Jesus é. Porque quando você reconhece de coração quem Jesus é, a sua atitude natural é honrar. Já vem honra de você, você nem se esforça. Quando você reconhece de coração quem Jesus é. Quando Jesus sai de Nazaré, tiveram pessoas que reconheceram quem ele é. Lembra do centurião romano? Roma colonizou o povo judeu ali, o povo de Israel. Era um povinho para Roma. E quem era Jesus? Era somente um judeu que estava fazendo milagres ao nome do Deus dele. Porque Roma não cria no Deus, naquele Deus. Eles tinham seus deuses. E o centurião romano era uma autoridade. E o centurião romano vira para Jesus e diz: Jesus, não vai na minha casa curar meu servo não. Eu não sou digno que você nem entre na minha casa. Envie uma palavra daqui e ele será curado. Jesus disse: uau! Eu nunca vi tamanha fé em todo Israel. Atitude de honra reconhecendo quem Jesus é. Uma mulher há 12 anos com um fluxo de sangue. Já tinha tentado de tudo. Mas ela diz: se eu somente tocar, eu serei curada. E Jesus diz: saiu virtude de mim. Porque alguém me tocou com honra. Uma mulher grega, cirofenícia, pagã, ela pede milagre para Jesus, para sua filha. Jesus diz: eu vim para o povo de Israel primeiro. Não é lícito eu dar o pão para os cachorrinhos.
E ela diz: mas até os cachorrinhos podem comer da migalha que o Senhor dá para o povo de Israel. Jesus disse: uau, essa me honrou. Essa, se fosse uma mulher dos nossos dias atuais, né? Que é isso? Fascista, nazista, machista. Mulher do PSOL, né? Mas ela não. Só faltou ela latir, né? Sim, eu sou cachorrinha, sim. Eu não sou digna, mas tu és digno. Tu és digno. E ele disse: vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. O cego de Jericó. Muitos em Nazaré não reconheceram que ele era o Messias, o filho de Davi, que é outra expressão para o Messias. Mas o cego lá em Jericó gritava: Jesus, filho de Davi, o Messias, tem misericórdia de mim. Tentaram calar aquele homem, mas Jesus o curou. A honra dada pelo reconhecimento de quem é Jesus abre as janelas dos céus. E é isso que o Senhor vai fazer na sua vida agora. Agora. Eu não sou de fazer isso. Quando eu faço é porque Deus está me autorizando a fazer. Deus vai fazer isso na sua vida agora. Porque você vai honrar Jesus com os seus lábios. Fique em pé no seu lugar. A mulher chamada Maria, irmã de Lázaro, perto da crucificação de Jesus, enquanto Jesus fazia a sua refeição, ela quebrou um vaso de alabastro que continha todas as suas economias. E ela derramou na cabeça de Jesus. E o seu cabelo, o cabelo da mulher que representava a sua honra, ela usou o seu cabelo para enxugar os pés de Jesus. Esse nível de honra que Jesus quer de nós. Enquanto você canta essa canção, honre a Ele com os seus lábios. Honre a Ele. Quebre o seu vaso de alabastro. Derrama aos pés dele. Vai, honra. Honra a Ele. Diz quem Ele é para você. Toca o manto dele. Diz que Ele é o filho de Davi. Diga que Ele é digno. Uau!